A gravação começou. Muito bem. Então, hoje nós estamos aqui reunidos e reunidas, ainda no mês de julho, com um calor atípico de inverno aqui no sul do Brasil. E isso talvez guarde já alguma proximidade com o nosso convidado, que é um gaúcho aqui da região do Alto Uruguai, mas que também hoje tem uma vinculação institucional com uma terra um pouco mais quente que a nossa, na média, que é também o nosso querido Nordeste brasileiro, a Bahia. Então, o grupo PET Praxis Conexões e Saberes, aqui do campus Erechim, da UFFS, está iniciando então uma ação chamada PET Elos Híbridos, né? Que é uma possibilidade de nós compartilharmos espaços formativos com pessoas convidadas sobre temas de interesse da área das humanidades, da educação, e que, sobretudo, isso possa ser tanto compartilhado com pessoas presencialmente aqui no âmbito do campus, mas também de forma remota, pelas nossas plataformas de interatividade, seja na sala do Cisco Webex, onde estamos fazendo de forma síncrona nesse momento também, e posteriormente a postagem nas nossas redes, como por exemplo os canais de redes sociais do PET, o próprio YouTube, Facebook, Instagram, onde as pessoas podem acompanhar essa atividade. Então, gostaria de passar a palavra ao pessoal que está ajudando nessa organização do PET Elos Virtuais para falar um pouquinho da natureza dessa ação aqui do nosso grupo tutorial e também apresentar o nosso convidado, que eu já, mais uma vez, quero reconhecer aqui e agradecer a parceria com o nosso grupo. Por favor. Então, vou comentar primeiro algumas coisas sobre essa ação do PET, que é nova, mas, em certo sentido, é o resultado de um acúmulo de experiências que nós tivemos ao longo dos anos desse grupo de educação tutorial. O Elos Híbridos, e, portanto, essa oportunidade de estarmos aqui conversando nessa roda, que é aqui uma meia-lua que se completa com o virtual, né? Meia-lua presencial e a roda completa com a galera do virtual que está aí conectando. Já tivemos a Bruna, a Gabriela, que apareceu agora há pouco aqui pra gente, o Alex, que é do PET, também tá no virtual, que é aqui uma chance da gente poder aprofundar debates que a gente já vem realizando, mas também trazer outros temas, criar repertório e irmos conversando, fazendo as nossas andarilhagens, como diria o Paulo Freire. Então aqui a gente sempre vamos ter um convidado, convidados, convidadas, para que a gente siga nessa prova. Sempre teremos certificação, depois nós vamos colocar aqui no bate-papo do Webex o link para acesso ao certificado. Esse vídeo que nós estamos aqui gravando vai ser disponibilizado no nosso canal do YouTube e também como podcast no Spotify. Então, estamos aí numa iniciativa multiplataforma. E quem está no virtual, sinta-se tão à vontade quanto quem está aqui no presencial para fazer perguntas, questões, depois de uma fala inicial do nosso convidado, que hoje é o Dirceu, que vai ser apresentado aí pelo pessoal. Estamos na comissão do Elos Híbridos, eu, a Eduarda e o Alex, e em cada semana, em cada atividade, o grupo se divide na mediação do encontro com um convidado específico. Boa tarde, pessoal. Eu sou a Eduarda, sou bolsista do PET. Também estou na organização aqui da comissão do Elos Híbridos. O nosso primeiro convidado hoje é o professor Dirceu Benca. Ele foi o nosso primeiro coordenador administrativo aqui da UFES em 2013. O professor Dirceu é licenciado em Filosofia e é mestre em Ciências Sociais pela PUC, doutor também em Ciências Sociais pela PUC. Ele teve um estágio doutoral lá em Lisboa, né, lá em Coimbra, e também é pós-doutor em Educação pela Uninove, né. Atualmente ele é professor adjunto da Universidade Federal do Sul da Bahia, né, campus Paulo Freire, lá em Teixeira de Freitas, e hoje ele é o nosso convidado, né, pesquisador aí da Universidade Popular, desenvolvimento do meio ambiente, né. Então, professor. Então, muito boa tarde de verão, no meio do inverno, né? Até as andorinhas voltaram. Sim.
para abrilhantar esses dias de calor no meio do inverno. Eu quero inicialmente agradecer o convite feito pelo colega e amigo professor Tiago, juntamente com o grupo PET Conexões de Saberes, né? Parabenizar por essa iniciativa também, dessa nova atividade, Eros Híbridos, né? Estabelecendo assim diálogos presenciais e virtuais sobre temas importantes e atuais, porque o tema da educação sempre é um tema importante, sempre é um tema atual. Eu pensei nesse bate-papo do Já Tarde, falar um pouco sobre a minha trajetória de vida, que na verdade é uma trajetória de aprendizagens, de lutas e de fazeres, vamos dizer assim, misturando questões mais teóricas, de estudo, de reflexão, de pesquisa, com atuação mais prática, militante, vamos dizer assim, aqui na região e ultimamente lá na região do extremo sul da Bahia, cidade de Teixeira de Freitas, onde eu atuo desde 2015. Então, o tema que foi proposto para a nossa conversa do Já Tarde, eu gostaria que fosse assim, bem dialógico mesmo, né? Eu vou fazer algumas colocações aqui, mas que a gente pudesse conversar sobre essa temática da educação popular e da universidade, como isso se integra, como isso se articula, e também como que se articulam as atividades, podem se articular as atividades, seja de pesquisa ou de extensão, né, entre diversas universidades, no caso aqui hoje, entre a UFFS e a UFSB, Federal do Sul da Bahia. Queria então colocar inicialmente alguns eixos articuladores ou princípios norteadores que eu ontem, pensando sobre o que eu iria falar, identificam um pouco a minha caminhada, especialmente depois que eu ingressei na universidade. Um desses elementos que sempre me norteou na perspectiva da construção do conhecimento e também do fazer pedagógico e social é aquilo que vocês identificam como um conceito, um princípio oriundo daquilo que Paulo Freire nos ensinou, que é a praxis. Acho que esse é um elemento forte que orienta a minha trajetória, pensando sempre em desenvolver ações que tenham a ver com problemáticas concretas que a sociedade enfrenta, mas que isso não pode ser feito sem reflexão. Então, não é um momento de prática e depois um momento de teoria para refletir sobre a prática, para depois voltar a uma prática mais qualificada. A minha praxis é tudo isso acontecendo ao mesmo tempo. É você poder observar a realidade, interpretar a realidade a partir de referenciais também teóricos interdisciplinares que permitem realizar uma análise crítica, uma análise mais situada e mais qualificada para que a ação possa também ser mais qualificada e consequente diante dos objetivos que a gente se propõe, que é, né, do ponto de vista da pesquisa ou da ação concreta. Então, as minhas pesquisas em várias áreas têm muito essa pegada, assim, né? A partir da prática, transformar aquilo em objeto também de estudo. E como eu venho de uma formação filosófica e teológica que me auxiliou, me ajudou muito nessa compreensão de que a América Latina, vamos pegar aqui mais especificamente o Brasil, constituído em cima de superexplorações, em cima de uma realidade marcada pela escravidão, pelo patrimonialismo, pelo machismo, toda essa ladainha de coisas que a gente vem lutando constantemente para superar, eu fui aprendendo que era importante a gente ter um lugar social determinado, né, politicamente,
para desenvolver as ações, para pensar também a realidade. Então, aquilo que a teologia da libertação, a filosofia da libertação, a pedagogia da libertação, né, pegando esse eixo articulador aí da perspectiva libertadora, principalmente a partir dos anos 1960 em diante, foi nos colocando, fui percebendo que deveria se fazer, se a gente quisesse ter oferecer alguma contribuição significativa para o pensar e para o fazer, deveria ter um lugar ao lado, junto com os pobres, né, classificados também por alguns autores como oprimidos, e mais atualmente esses conceitos também foram sendo repensados, não são só oprimidos, são também excluídos, também descartados, né, dentro de uma lógica neoliberal. Então, esses sujeitos sempre me provocaram muito, não que eu não me sinta excluído também de muitas coisas, né, mas essa realidade dos mais excluídos, dos mais marginalizados, sempre evocaram muito a minha atenção para um fazer, para um refletir sobre essa condição. E a partir disso, desenvolver alguma ação que pudesse fortalecer a emancipação social, né, a construção da justiça, da dignidade humana, enfim, da cidadania ativa, né, muito mais do que uma cidadania assistida ou passiva. E eu fui percebendo que isso também tinha muito a ver com uma realidade, uma outra crise associada a essa crise, vamos dizer assim, socioeconômica, de exploração, de exclusão, uma crise socioambiental que foi se aprofundando cada vez mais. A gente está, né, sentindo na pele isso, com as mudanças climáticas intensas e que ora é muito frio, ora é muito calor, tudo muito misturado, e isso também ocasionando consequências dramáticas, não só sobre a natureza, mas sobre nós, sobre todos os seres vivos. Então eu fui me envolvendo cada vez mais também com essa luta vamos dizer assim, pelo fortalecimento da sustentabilidade, que eu fui compreendendo cada vez mais que não se pode falar apenas de sustentabilidade ambiental, senão tem que se falar sustentabilidade socioambiental, sustentabilidade socioeconômica, né? Dentro dessa ideia de que todos estamos numa casa que é comum, num planeta que é finito, que é limitado, e, portanto, temos não alguma responsabilidade, mas toda a responsabilidade de cuidar desta casa comum. E aí também um outro princípio que foi me orientando muito ao longo dos anos, né? Não que a gente seja muito velho, mas ao longo da caminhada de aprendizagens, a importância da interdisciplinaridade, que alguns autores, né, nominam como ecologia de saberes, Boaventura de Souza Santos, com quem eu tive a oportunidade de estudar lá em Coimbra, e que traz uma contribuição muito importante para nos ajudar a pensar que tudo está interligado de forma não só complicada, né, como muitas vezes mas de forma complexa, e assim a realidade precisa ser pensada, interpretada e também alguma atuação que se queira desenvolver pensando em algum resultado mais qualificado, também tem que ser pensado de forma interdisciplinar. E aí, junto com isso, vem essa perspectiva que a gente foi, né, desenvolvendo aí, da necessidade de fortalecer a educação libertadora, a educação popular,
a educação popular, né, em todos os níveis, em todos os ambientes, mas a educação popular não compreendendo o popular como algo de menor importância, como algo sem qualificação, mas o popular como o espaço, né, e onde os sujeitos, o próprio povo, as camadas populares participam com seus conhecimentos, com seus saberes, e que podem e devem ser articulados com os conhecimentos científicos para avançar naquilo que se pode chamar de uma democracia cognitiva, enfim, os mais diferentes nomes que se possa dar, quando se quer pensar numa socialização do conhecimento e dos saberes. E eu acho que um outro eixo articulador muito forte que norteia a minha atuação é o enfrentamento a este sistema capitalista neoliberal, que alguns vêm até chamando de ultraliberal, que é essa questão estrutural dentro da qual a gente se encontra e que vai produzindo multidões de ruídos, de descartáveis e todas essas problemáticas socioambientais. Então, com base nessa consciência que foi construindo, sempre articulado com outros sujeitos, eu também despertei desde muito cedo para a importância de desenvolver a interdisciplinaridade na pesquisa. E lá em 1990, alguns de vocês acho que não eram nascidos ainda. Quase todos. Quando eu realizava... Você já estava nascido, né? Um pouquinho. Já tinha alguns anos, né? Uns 10. Quando eu estava realizando ainda meu curso de filosofia, eu despertei para a importância de conhecer a história, né? A história local, regional, enfim, a história nacional, porque a partir do conhecimento da história, não só do presente, a gente pode pensar também um futuro diferente. E aí, motivado por isso, eu vou falar de umas obras que eu publiquei, porque através disso também eu vou dizendo também o que é que eu consegui refletir com isso. Em 1990, eu desenvolvi uma pesquisa, 1988 a 1990, uma pesquisa sobre a história do meu município, de onde eu sou natural, Severiano de Almeida. Por ocasião dos 25 anos da emancipação, eu escrevi esse livro, Severiano de Almeida e sua história, né? E não tínhamos os recursos de hoje, então foi bastante difícil, mas eu pude perceber como é importante a gente ter a raiz, né? Ter conhecimento das raízes históricas, não só nossos pais e avós, mas as raízes mais retroagindo um pouco mais ainda, para poder compreender como é que nós nos encontramos aqui e por que nos encontramos aqui. E aí, eu também fui despertando para a importância da comunicação. Aí, já tendo conhecimento de algumas obras do Paulo Freire, né, quando fala de extensão, ele preferiu chamar esse movimento, seja da academia, da universidade, da escola, enfim, com a sociedade, essa integração, essa articulação social, ao invés de chamar de extensão, preferiu chamar de comunicação, né? Tem aquele livro, Extensão ou Comunicação, e aí eu até realizei um curso de especialização em comunicação social em São Paulo, pensando, e até escrevi aqui um capítulo nesse livro, pensando a ética que deve fundamentar uma comunicação capaz de produzir mais consciência crítica. Então foi quando eu também pesquisei sobre movimentos sociais, né? As estratégias dos movimentos sociais para comunicar suas mensagens, né? Comunicar, enfim, aquilo que pretendem em termos de uma nova sociedade. Comunicação, Ética e Cidadania. É a obra que nós produzimos aqui, articulado com o Centro de Evangelização e Educação Popular, que em São Paulo, na PUC, realiza cursos todos os anos, há mais de 30 anos,
cada ano com uma temática diferenciada, temáticas assim de relevância social e política. E nesse ano de 2005 nós discutimos a questão da comunicação. E aí, com base nesses elementos que eu coloquei antes, eu também fui já trabalhando aqui na cidade de Erechim, junto à obra promocional Santa Marta, que alguns de vocês conhecem, né? Nós vamos conhecer todos. Vamos fazer uma visita lá, onde eu tive a oportunidade de trabalhar durante 9 anos na direção e também contribuir na construção da estrutura física lá, onde nós tínhamos, e ainda essa ONG ainda funciona hoje, né? Atuando com crianças e adolescentes em situação de vulnerabilidade, pensando uma educação cidadã, com base no pensamento de Paulo Freire. Foi lá que também nós desenvolvemos com as crianças, naquele ambiente, criamos um mini estúdio de rádio, para exatamente provocar as crianças e adolescentes para essa curiosidade comunicativa do dizer a própria palavra, e foi uma experiência muito interessante. Ali também, naquele ambiente, aqui no bairro do Progresso, aqui em Erechim, dando-nos conta de que havia muitas pessoas excluídas do mercado de trabalho formal, estavam atuando junto ao aterro municipal, vamos classificar mais propriamente como lixão municipal, isso lá em 2001, a gente se deu conta que era importante, era necessário fazer um movimento de construção de uma consciência socioambiental ligada a essa realidade. E aí desenvolvemos amplo trabalho junto aos catadores que atuavam lá no lixão e depois com eles, junto às escolas, várias escolas da República Municipal Estadual da cidade de Erechim, no ano 2001, dentro daquilo que a gente chamou de missão ecológica. E nós tínhamos como objetivo a obra Santa Marta, junto com vários outros parceiros, né? O Centro de Educação Popular, a Sociedade de São Vicente de Paulo, e outros atores que se juntaram também no apoio, de junto a crianças, adolescentes e jovens das escolas, provocá-los a reflexão de que a educação formal precisava também incluir no seu currículo essa questão ambiental. Não apenas do ponto de vista teórico, mas do ponto de vista prático. E aí nós produzimos materiais diversos, entre eles esse material, né? Esse folder, distribuímos amplamente nas escolas, também fizemos uma divulgação ampla nos meios de comunicação, tentando descrever a dramaticidade que viviam os catadores e as catadoras, né, de materiais reciclados, mas também chamando a atenção para que a sociedade pudesse se envolver dentro de uma iniciativa que a gente estava querendo colocar em funcionamento, que era uma cooperativa de catadores, né? Criamos na verdade, uma associação de recicladores cidadãos amigos da natureza. Foram 2 anos de muito trabalho, de intenso trabalho, discutindo com eles a condição que eles viviam, para que eles pudessem também perceber a importância da organização de forma cooperativa e, dessa forma, qualificar o espaço de trabalho, qualificar também os seus rendimentos. E assim nasceu, então, a Arcam, né, que foi criada em janeiro de 2021, junto com o início dos Fóruns Sociais Mundiais, 2001. Tive a oportunidade de participar de vários. E no Fórum Social Mundial de 2002, em Porto Alegre, inclusive, nós fomos com um grupo de catadores, né, participar.
visitando experiências de organização de catadores lá nas ilhas do Guaíba. Enfim, para encurtar um pouco a história, a entidade funciona até hoje, né? A associação funciona até hoje no bairro Progresso. Isso também foi tema da minha dissertação de mestrado, em 2003 a 2005, na PUC em São Paulo, no curso de Ciências Sociais. E aí eu procurei analisar, né, retratando esse binômio ordem e progresso, né, do ponto de vista do capitalismo, do positivismo e também do neoliberalismo, que produz, dentro de uma suposta ordem, produz muita desordem social e ambiental, e como esta organização poderia, então, de alguma maneira, contribuir para que os catadores, esses sujeitos não só oprimidos, mas também excluídos e também vistos e tornados descartáveis pela sociedade, poderiam encontrar, enfim, alguma alternativa social e econômica melhor. Eu fico feliz de ver que esta experiência rendeu frutos, né, porque surgiram a partir da Arcan várias outras associações na cidade e a gente conseguiu implantar a coleta seletiva, e claro, com muitas dificuldades ainda até hoje, mas considero que foi um passo significativo e que inclusive vem servindo essa experiência lá na universidade onde eu estou, lá para a cidade onde eu estou atuando, de alguma forma como uma referência que é possível, sim, garantir melhores condições de trabalho e vida para esses sujeitos. Então, essa temática também, depois no CESEP, que é esta organização que eu falei antes, que funciona lá em São Paulo, e que tem a PUC como espaço de realização desses cursos anuais, no ano 2006, a gente refletiu sobre a temática da ecologia, cuidar da vida e da integridade da criação, onde tive a oportunidade também de tratar dessa temática do meio ambiente, né, especialmente dos catadores, dos movimentos sociais, porque foi em 2001 também, olha quanta coincidência, iniciamos a Arcan, iniciou os Fóruns Sociais Mundiais e foi o ano que nós criamos, eu tive a oportunidade de participar também de um encontro em Brasília para a criação do Movimento Nacional dos Catadores de Materiais Recicláveis, que tinha como grande primeira bandeira a garantia na classificação brasileira de ocupações de que esses sujeitos, pelo trabalho que realizavam, não deviam ser vistos como lixeiros ou outros nomes pejorativos, mas como catadoras de materiais recicláveis. Na verdade, na época já se tinha cerca de, segundo a estimativa dos próprios, na coordenação do movimento, cerca de 1 milhão de pessoas trabalhando nessa condição, quer nos lixões, quer pelas ruas da cidade do Brasil. E eu acredito que hoje talvez tenha duplicado esse número, especialmente agora por conta da pandemia e de tanto desemprego que resultou. Então, a temática que eu acho que não pode ficar de fora também desse campo da educação popular e da universidade. Pensando também numa perspectiva de uma ecologia integral. Tive a oportunidade também de contribuir numa reflexão sobre essa temática que foi ganhando corpo e novos conceitos, quando se começou a discutir mais, com maior frequência e profundidade a temática da sustentabilidade, também foram surgindo conceitos como esse da ecologia integral, ou seja, juntando aquilo que alguns autores falam, de que não é suficiente uma ecologia mental. Ecologia mental, primeiro você tem que criar na própria mente, na própria consciência uma nova realidade, mas daí é preciso que essa ecologia, ela também tenha alcance uma dimensão social, política, econômica e de alguma maneira se torne mais integral.
Nessa trajetória ainda, pensando na emancipação dos sujeitos excluídos, né, marginalizados, descartados, já participando, com isso eu venho dizendo das minhas participações interdisciplinares em diversos ambientes e temporalidades. Eu tive a oportunidade de participar de vários encontros de comunidades eclesiais de base, tanto aqui no Rio Grande do Sul quanto no Brasil, né? Tenho participado também da equipe nacional, que preparou um encontro em Ipatinga, Minas Gerais, e também em Porto Velho, e depois da equipe latino-americana de comunidades eclesiais de base, que na verdade bebe da fonte da teologia da libertação, da pedagogia da libertação, da filosofia de Henrique Dussel, né? E outros tantos. E se a gente começar a falar de autores, que são muitos autores, né, que compõem essa, vamos dizer, esse lastro de pensadores que em várias áreas, vários campos de atuação, ajudaram a pensar uma nova realidade, a utopia de uma nova realidade para a América Latina. Então, aqui pensamos sobre, né, como construir estratégias e mecanismos para uma libertação dos oprimidos, dos excluídos, que é sempre um desafio, não só para quem pensa e escreve, mas para quem procura desenvolver alguma ação social e política. Também, ainda nessa lógica da segunda, vamos chamar assim, grande contradição provocada pelo sistema capitalista, né? Alguns autores falam de duas grandes contradições que o sistema capitalista produz. Uma contradição socioeconômica, na medida em que explora a força de trabalho, gera mais valia, né? E no limite exclui a mão de obra, porque já não precisa mais dela, e põe no lugar a máquina. Primeira grande, não por ordem, né, mas uma das duas grandes contradições do capitalismo, e uma segunda, a contradição socioambiental, que é, na verdade, a lógica do capitalismo que não está nem um pouco preocupada com a barbárie, com o caos ambiental, e vai dilapidando os recursos e fazendo uso inconsequente dos serviços ambientais e provocando isso daí, aquilo que nós vimos outro dia aqui no lançamento do Observatório do Clima, né? E que o IPCC, o último relatório, está dizendo que nosso tempo é muito curto. Fala de 8 a 10 anos que nós temos para que, se continuar nesse ritmo, a gente já inviabilize muitas espécies de vida no planeta, com aquecimento global, né? E uma outra grande ameaça que se abate sobre a humanidade e que pode ser até mais trágica e ainda ser antecipada, né? Que é a ameaça constante da guerra nuclear. Então, pensando nisso tudo, nesse contexto de um caos, de uma conjunção de crises, eu também, depois de ter atuado, né, junto à realidade dos catadores, eu voltei para São Paulo. Eu fui a São Paulo e voltei várias vezes. Eu retornei a São Paulo para PUC para desenvolver o meu estudo de doutorado dentro do tema pesquisando o movimento de atingidos por barragens no Brasil, uma vez que eu também, de alguma maneira, me considero atingido diretamente pela construção de uma das grandes hidrelétricas pensadas aqui, e executada aqui na bacia do Rio Uruguai, a hidrelétrica de Itá. Silveira de Almeida, de onde eu sou natural, em parte também foi atingida
o território foi atingido pela represa. E aí eu desenvolvi uma pesquisa, especialmente com a coordenação do Movimento Nacional de Catadores, tendo feito pesquisa aqui na nossa região e também lá em Rondônia, onde estava sendo construída à época 2009, 2008, 2009, a hidrelétrica de Santo Antônio e de Giral, né? Rio Madeira. E aí eu pude mais uma vez entender que quem historicamente foi excluído, aqui também com a construção de grandes represas pelo Brasil afora, são esses que, mais uma vez, são atingidos de forma direta, porque na beira dos rios, onde essas hidrelétricas são construídas, estão aqueles que foram marginalizados, né? Os poceiros, aqueles que não têm um título de terra que seja seu e que, portanto, também não teriam direito nem a reassentamento nem a indenização. E aí também um quantitativo bastante grande de pessoas atingidas diretamente, né? Mais de 1 milhão, também segundo estimativas da coordenação do movimento de atingidos por barragens, que no Brasil foram de forma direta, né, atingidos, tendo que deixar seus locais de moradia e de trabalho. Na sua grande maioria não indenizados nem reassentados. Então foi um estudo para entender os impactos sociais, ambientais e também simbólicos desses empreendimentos que, na verdade, ninguém é contra a necessidade da energia, mas a gente pode questionar muito sobre a forma como isso é feito. E, infelizmente, parece que, de alguma maneira, agora, por necessidade, mais do que outra coisa, se está empreendendo outras iniciativas de geração de energia, seja eólica, solar, de biomassa e assim por diante. Mas os impactos estão aí, os impactos indiretos também, né? Consolidados aí nos preços abusivos, muitas vezes, da energia. Bom, aí eu retorno para Erechim, quando a Universidade Federal da Fronteira Sul, né, Tiago, está sendo implantada. E aí eu tive a oportunidade de participar, então, da gestão, mas também da reflexão. E nós organizamos, o professor Tiago, o professor Luiz Fernando e outros, organizamos foi o primeiro livrinho, contando um pouco dessa luta desenvolvida pelos movimentos sociais. Eu acho que aí está o tema da educação popular, né, retratado na luta desses movimentos sociais, organizações políticas, sindicais, igrejas, para conquistar aquilo que, em parte, é um direito e, em grande parte, era uma necessidade aqui para a nossa região e que, felizmente, foi conquistado. E nós temos, então, a Universidade Federal da Fronteira Sul, aí com seus diversos campi, seus diversos cursos e as suas atuações mais diversas em projetos de pesquisa, de ensino, de extensão. Mas aqui também nós começamos, né, a refletir sobre esse caráter popular da universidade. Aquilo que... Essa é uma discussão, uma reflexão muito recente sobre a universidade popular, ou seja, como pensar o popular no ensino superior. E aí, nesta obra, nesse livrinho que nós fizemos, depois desse outro que eu ajudei a organizar também, Educação, Cultura e Reconhecimento, junto com os professores Rodrigo e Roberto Dias da Silva, a gente procurou identificar aqui, né, algumas características daquilo que se pode dizer, na nossa análise, que consiste uma universidade popular. E nessa outra obra que nós realizamos agora já
um texto que foi solicitado pelos professores da Uninove, quando eu também tive a oportunidade de fazer meu pós-doutorado, refletindo sobre essa temática da Universidade Popular, onde identificamos alguns elementos que são importantes quando se quer falar de Universidade Popular. Eu acho que aqui, no grupo PET Conexões de Saberes, vocês têm debatido muito sobre essa temática. O professor Tiago escreve muito sobre o tema, né? Que uma universidade, para ser popular, e acredito que nenhuma universidade no Brasil que se diga com um perfil mais popular possa dizer que é popular em alta intensidade. Não. Sempre é uma construção, sempre são tentativas, são buscas. Em algum aspecto talvez se consegue avançar mais, em outros menos. Mas se a universidade não garantir caminhos, mecanismos, formas de acesso, não facilitar, não estimular, não, inclusive, promover uma integração com a educação básica para que mais jovens queiram entrar na universidade, ela vai se elitizando, vai se distanciando, vai se encastelando, vai se tornando pouco interessante e pouco significativa para a sociedade. Então, um elemento importante que se deve sempre, na minha opinião, sobre o qual se deve sempre refletir e assegurar na prática, é o acesso de estudantes, né, que só em condições socioeconômicas menos favoráveis. Então, as camadas populares precisam estar na universidade. Mas também as temáticas que são tratadas e a metodologia que é utilizada para tratar das temáticas diz muito do caráter popular ou não da universidade. Nós estamos aqui sentados numa roda, né? Você dizia, completando a roda com quem está ali já, infelizmente tem várias pessoas nos acompanhando. Traduz aquilo que Paulo Freire, né, insistiu bastante, na importância e na necessidade do diálogo. Sentar de forma circular já é uma maneira de dizer que se está predisposto ao diálogo e ninguém é mais importante que ninguém, há saberes diferentes que podem ser complementados uns com os outros, né, enriquecidos. Portanto, essa metodologia dialógica, a ecologia de saberes, vai traduzindo, em grande medida, aquilo que é o caráter popular, que deveria ser o caráter popular, e que precisa ser fortalecido na universidade. Mas aí não é tudo, porque a gente pode vir para a universidade, né, mesmo as pessoas que estão mais excluídas e marginalizadas do ponto de vista socioeconômico, desenvolver aqui uma pedagogia freiriana e ficar apenas no caráter teórico, né? E aí eu refuto como muito importante a necessidade de desenvolver pesquisa e extensão permanente, porque a pesquisa e a extensão, isso, e lá na Universidade Federal do Sul da Bahia, onde eu estou, no campus Paulo Freire, a gente procura desenvolver, quer com os agricultores da reforma agrária, com os catadores, tem um projeto de extensão lá também com os catadores, com comunidades indígenas, quilombolas, procurando desenvolver projetos de extensão, como a Feira da Agricultura Familiar, e agora mais recentemente estou coordenando um projeto de extensão em torno da temática da agricultura urbana. Então, pensando a questão da educação ambiental, juntamente com a questão da produção de alimentos, geração de trabalho de alimentos, produção de alimentos saudáveis com base na agroecologia.
e também a construção de novas sociabilidades entre os jovens estudantes da universidade e das escolas públicas e a sociedade, que se pode construir, também construindo fortalecendo essa perspectiva da economia popular solidária. Aqui, para ir concluindo, eu acho que o tempo já está meio avançado, né? Depois que eu falo que é importante o diálogo, mas só eu falando, dá certo. Então, para ir finalizando, nesse período, eu estou aqui no Sul, aqui em Erechim, na Universidade Federal da Fronteira Sul, realizando uma pesquisa dentro das licença e capacitação que eu estou na universidade, um período de 3 meses. A gente está desenvolvendo com vocês, né? Já estivemos em 2 escolas e ainda vamos numa outra. Um diagnóstico com estudantes que estão concluindo o ensino médio para tentar averiguar qual é a intencionalidade desses estudantes, desses jovens, em continuar seus estudos numa universidade, como a Federal da Fronteira Sul, o Instituto Federal ou outras instituições. Eu acho que isso é muito importante porque aproxima a universidade da escola, pode trazer mais jovens para cá, mas no meio de tudo isso permite pensar como a educação vem sofrendo, vamos dizer assim, consequências diretas do sistema capitalista neoliberal e também das atuais políticas, né? Não tendo uma ênfase, um apoio, recursos necessários e que possam despertar o interesse de muitos jovens. Então, eu estou dizendo com isso que pensar a educação popular e pensar a universidade é um movimento permanente, um processo que requer trabalho de pesquisa, trabalho de sistematização, requer diálogo e requer também a necessidade de uma integração maior com a universidade. Eu acho que a universidade, né, ela tem que estar mais presente. De muitas maneiras, ela pode estar mais presente na vida dos jovens que ainda não estão na universidade. Então, eu suspendo por aqui a minha colocação e fico aberto a comentários de vocês, porque é importante ouvi-los, né? Alguma questão que eu possa ainda depois falar, eu fico também à disposição. Muito bom, isso é muito interessante. Não gostaria de abrir com nenhuma pergunta. Tem alguma? Eu tenho. Tem algumas provocações, embora o professor Dirceu, com todo respeito, para mim é difícil, às vezes, colocar o professor, porque na prática eu vivi muito com a atuação como padre, como ativista, como militante, principalmente no território onde eu nasci, que é o bairro São Cristóvão, né? Em Erechim. Eu não sei se está bom o áudio, mas eu vou... O áudio tá bom, só não tá a tua imagem. Não tem problema, não tem problema. Mas assim, eu anotei muitas coisas aqui, dizer que a sua obra é um objeto histórico, que é um objeto para nós, mas você é um sujeito histórico, né? E acho que isso também serve para nós como um espelho e como, né, inspiração, né, para a caminhada que a gente está se propondo, principalmente, né, nesse projeto que a gente participa, que é um projeto que dialoga com a obra do Paulo Freire, mas também dialoga com toda essa caminhada que você bem colocou aqui e que tem muito da história dessa região. Eu tenho 2 perguntas aqui para colocar e te provocar, que são coisas que para mim também me provocaram quando eu tive oportunidade, por 10 anos, por conta do movimento social, viajar ao Brasil, conhecer as experiências e ver o quanto esta região que a gente vive da fronteira sul é responsável por construir saberes populares, alternativas
ao Estado e ao capital, né, de buscar essa interdisciplinaridade não só na universidade, mas na sociedade. A sua obra aqui passa por um monte de conjunto de práticas, uma delas que a gente colocou aqui, né, a organização dos catadores aqui em Erechim, o cooperativismo, que é uma tradição local, né? Então, quando eu tive a oportunidade de viajar ao Brasil, a necessidade que eu tinha de dizer para as pessoas que na minha região tinha coisas e soluções que poderiam dialogar com a realidade daquelas pessoas. Mas isso só é possível na prática, se a gente vai se aproximando da cotidianidade, da vida das pessoas, entendendo aquela realidade para fazer com que sirva, né, aquela nossa experiência. Então, como foi esse intercâmbio em outros lugares agora, né, em Teixeira de Freitas, né? É o Campus Paulo Freire, isso? Isso. Se chama Campus Paulo Freire, né? Como é que é esse diálogo lá? E hoje você está muito na universidade, mas também dialogando com a extensão do projeto lá. E como é essa coisa de duas regiões afastadas dos centros, né? Mas que tem diversidade de problemas e que tem coisas parecidas também. Então, como é que é essa experiência, né, do local para um outro lugar e como é que isso dialoga? Depois eu tenho mais uma outra pergunta. Olha, muito interessante a tua provocação. Na verdade, não sei se com todas as pessoas acontece isso, mas eu, por um tempo passado, eu gostei de todos os lugares onde eu estive, né? Estudando, atuando, de tal forma que a gente fica meio dilacerado, querendo estar em vários lugares ao mesmo tempo, que não é possível. Mas em cada lugar por onde eu passei, eu sempre fui aprendendo e tentando, de alguma maneira, também contribuir né, com algum pensamento, ao menos, com alguma ação. Eu acho que eu costumo dizer que a vida é muito curta para a gente viver toda ela só num lugar. Porque cada vez que a gente tem a oportunidade de estar em outro lugar, conhecer outras pessoas, outras realidades, é a oportunidade de a gente se enriquecer. E, queira ou não, a gente sempre leva alguma coisa também. Alguma experiência que lá pode ser nova. Né? E uma palavra, né? Ou talvez um projeto desenvolvido aqui pode contribuir lá. É o que eu venho observando. E coisas de lá, eu acho que podem ser compartilhadas e surtir algum interesse, algum trabalho por aqui também. Então, de fato, eu gostaria de ficar indo e vindo, aprendendo lá e aprendendo aqui. Como você disse, a nossa região aqui do Alto Uruguai, ela é pródiga em criação de movimentos sociais. O espírito do cooperativismo, embora várias cooperativas não tenham dado muito certo, né, mas as pequenas cooperativas têm se firmado. Movimentos, né, como o movimento atingido por barragem, o movimento de pequenos agricultores, começou aqui na região. O próprio MST tem uma raiz firmada aqui na região. Então a gente acaba contribuindo, a gente estando em outro lugar, e dizendo que é daqui, as pessoas já ficam esperando que a gente leve alguma contribuição. Eu tenho usado muita experiência da ACAN aqui, por exemplo, no trabalho que nós estamos tentando desenvolver com os catadores lá do lixão do Teixeira de Freitas. Durante a pandemia, eu queria relatar isso, né? Tínhamos começado um projeto intitulado Educando para a Cidadania, né? Muito inspirado naquela experiência de Paulo Freire em Angicos. Um projeto que eu acabei elaborando foi aprovado com recurso para essa finalidade, e a gente iniciou esse trabalho com um grupo de 30 catadores, 5 meses antes da pandemia, portanto, final de 2019, cujo objetivo era trabalhar com catadores, crianças inclusive, né, filhos dos catadores,
aquilo que nós fizemos aqui, a importância da organização, porque só minimamente organizado é possível enfrentar o dragão do capitalismo, né? que exclui e massacra. E o grupo estava participando ativamente de um encontro semanal, e a gente tinha no horizonte a criação de uma cooperativa. Mas aí fomos surpreendidos com o surgimento da pandemia e tivemos que interromper o projeto. Mas só para dizer, né, que uma experiência realizada aqui não é que possa ser transplantada, literalmente falar, mas ela, em alguns aspectos, pode servir como uma referência, né, um exemplo. E até hoje, inclusive, estou lá orientando pesquisa de mestrado e doutorado sobre essa temática. Não sei se eu respondi, mas eu queria dizer que é muito enriquecedor para mim, né, poder beber daquela fonte, quando nós temos uma riqueza muito grande, né, a organização dos povos indígenas, das comunidades quilombolas, vários outros movimentos sociais que constituem a chamada Teia dos Povos, que tenho participado de vários eventos organizados pela Teia dos Povos, né, que congrega vários movimentos sociais, a organização especialmente das jornadas estaduais de agroecologia. E a riqueza dos saberes dos povos indígenas, né, junto aos pataxós, junto às comunidades quilombolas, e junto àquele povo que é muito miscigenado. Eu tenho muito mais a aprender, tenho aprendido muito mais, certamente, do que ensinado. E tenho o privilégio de estar no campus Paulo Freire, né, que tem também essa pegada, onde a gente pôde criar agora, recentemente, também a Cátedra Paulo Freire, agora por ocasião dos 100 anos do nascimento, né, do Paulo Freire. De modo que acaba muito envolvido com várias frentes de trabalho, mas sempre naquela lógica, como eu disse antes, partindo da realidade para pensar a realidade, para pesquisar sobre ela. Eu acho que a ciência tem, a universidade, em geral, a ciência, tem um papel importante nesse meio. Em alguns lugares, eu ouvi muito dizer aqui mesmo, né, que a universidade não deve ser uma agência, querer ser uma agência de desenvolvimento. É claro que nunca vai ser uma agência de desenvolvimento, mas tem um desafio muito grande no sentido de ajudar a pensar estratégias, a interpretar a realidade, a também estabelecer parcerias e conexões com organizações e movimentos sociais. Por contrário, acho que a gente acaba reproduzindo um modelo tradicional da universidade que, para mim, não serve. Te ouvindo e também olhando seus livros, me chamou muita atenção o conceito de monocultura, né? Recentemente eu tive o privilégio de ler o Sodré, Reinventando a Educação, e pensei bastante. E a partir do relato, das suas experiências, estar lá, estar aqui. Estar aqui seria basicamente voltar à sociedade, voltar às suas origens. Aí eu fiquei pensando também, vindo para cá, antes de te ouvir, um lugar que a UFFS ocupa. Um lugar que é o Uruguai, com bastante resistência, sim, movimentos. E ainda mais pensando durante a pandemia. É uma pergunta assim, mais aberta. Você acredita que o lugar da UFFS, aqui no Alto Uruguai, seria um lugar estratégico para a gente produzir novas culturas na monocultura, essa cultura instaurada, tradicional, em que a universidade está apartada da sociedade? Acho que um lugar que a UFFS tem essa possibilidade, ou já vem fazendo ao longo desses anos, é você que está também olhando um pouquinho de fora, mas também voltando, esse ir e vir. Eu acho que dá para distanciar e voltar novamente para pensar. Então, acho que é mais essa visão de você lá na Bahia, né? Você consegue perceber isso, quando a UFFS consegue
produzir uma cultura aqui. Pois é. Então, já é importante essa pergunta, quando se fala de monoculturas, né? As monoculturas da mente, né? Que são tão prejudiciais quanto as monoculturas do eucalipto, por exemplo, né? E outras que lá é muito presente. Acho que em todo tempo, em todo lugar, é possível e é importante produzir essas rupturas, produzir a ecologia de saberes, produzir a diversidade, a interdisciplinaridade, a policultura, né, vamos chamar assim. Todo lugar é lugar, porque em todo tempo é tempo, e agora mais do que nunca, porque o colonialismo se aprofundou e, né, dentro do que alguns autores, como Aníbal Quijano fala, nós temos avançado para um fenômeno titulado como colonialidade, e aí a gente pode, né, hospedar o nosso opressor, como dizia o Paulo Freire, reproduzir a ideologia neoliberal, a ideologia do consumismo, do desejo ilimitado. E eu acho que sim, a ciência crítica tem o papel de pensar permanentemente essa ruptura possível e necessária no campo da ciência, no campo da política, no campo da economia. Por isso que eu gosto muito e cada vez mais estou me encontrando dentro do amplo e diverso campo da agroecologia. A agroecologia que não é só uma nova modalidade, uma modalidade diferente de produzir alimentos sem agrotóxicos, sem uso de outros químicos, né, ou transgênicos. Mas é uma maneira de pensar o todo no particular. E de você pensar enquanto ser humano dentro do todo também, dentro da casa comum, portanto, aquilo que é uma ferramenta, produzir alimentos, por exemplo, é também um movimento social e político, é também uma nova concepção do mundo, uma nova cosmologia. Então, eu acho que a monocultura ou a ecologia de saberes, né, outros conceitos conexos, é fundamental quando se pensa numa universidade popular, numa educação popular, ter um horizonte. A construção de uma sociedade, a gente usou muito isso ao longo do tempo, né, justa e solidária, mas certos conceitos eles vão ficando desgastados, né? Acho que a gente tem que ir reinventando também alguns conceitos para dizer do nosso horizonte, das nossas utopias que não morreram, né? Mas certamente para que essas utopias possam se concretizar em algum topos, em algum lugar, e aqui nesse, é preciso vencer a monocultura. Primeiramente da mente, né? E aí semear outras sementes. Tem mais uma provocaçãozinha agora, mais do tempo presente, com essa experiência mais recente inicial de administrativa na Federal aqui da Fronteira Sul, e essa experiência, né, em Teixeira de Freitas, como é que está o estágio nesse processo, a extensão e a pesquisa e a Universidade Popular, nesses dois espaços? Na universidade lá? Bom, nossa universidade foi criada em 2013, portanto, alguns anos depois da
a nossa, eu falo lá, né? Federal do Sul da Bahia. Também é nossa essa daqui, de alguma maneira considera. Então, ainda está construindo processos, não é de uma hora para outra que uma universidade fica estruturada, não só com estrutura física, mas também com projetos e programas de pesquisa de extensão. Lá ainda nós estamos em processo de construção, estamos agora com vários cursos de mestrado e também alguns doutorados, curso de especialização em agroecologia e educação do campo, inclusive que eu faço parte, um mestrado em ciência e sustentabilidade, onde se está dando os primeiros passos nessa direção. É claro que não posso dizer que todos os que estão numa universidade dita popular ou pretendida, uma popular, num campus com o nome de Paulo Freire, todos vão desenvolver uma pesquisa com essa perspectiva. Vai depender muito de cada cabeça, né? Da trajetória, do lugar social em que cada professor e cada estudante está. Mas eu sinto que lá, assim, uma vontade já expressa em muitos projetos, em muitas ações que são desenvolvidas, para que a pesquisa tenha exatamente esse cuidado e esse critério de ser pensado a partir do território. Nós trabalhamos muito a questão do território, que é um conceito não só geográfico, mas político e social muito interessante. Então, a pesquisa tem que dialogar com o território, para promover não o mero crescimento, que se verificou muito lá. Né? A gente faz essa discussão em alguns componentes curriculares, essa distinção entre crescimento e desenvolvimento. A cidade de Teixeira de Freitas tem em torno de 35 anos de emancipação e já está com mais de 170 mil habitantes. Então, cresceu muito rapidamente, mas tem vários limites em termos de desenvolvimento, propriamente dito. Desenvolvimento social, econômico, a distribuição das oportunidades. Mas eu acho que agora não vai ser uma opção, não vai ser vamos dizer assim, uma opção individual apenas desenvolver pesquisa sobre temáticas que tocam a nossa existência. Mais e mais isso está se tornando necessidade. Porque o problema ambiental está agravado, o problema social também. Nós estamos vivendo numa sociedade, num país mais desigual do mundo, maior concentração da gente. Então, alguém que faça um curso de ciências sociais, ou economia, ou geografia, ou história, e não pense essa realidade, está fora da realidade, literalmente. Então, eu só vejo que a universidade, ela precisa estar voltada, né? E não só, assim, não só realizar algum projeto de extensão, mas ela tem que pensar aquilo que a gente fala bastante lá, né? Uma integração permanente entre universidade e sociedade. A integração é uma palavra interessante, porque a integração traz a ideia de que você não tem uma célula iluminada, né, onde tem pessoas iluminadas e que vão pensar em alternativas, em soluções para a sociedade que apenas vai consumir aquelas soluções. Então, a integração social é essa via de mão dupla, permanente, entre universidade e sociedade. Então, acho que a pesquisa é que alimenta o ensino. Nós criamos lá uma outra perna. A nossa mesa universitária não tem só 3 pernas, né? Ensino, pesquisa e extensão. Lá nós temos também a 4ª perna, que é a criação. Ensino, pesquisa, extensão e criação.
é uma forma de dizer que é preciso agir, preciso criar, preciso ser criativo, proativo. Uma vez, alguns diziam assim, que eu ia estudar para consumo próprio. Dá mais para pensar dessa forma, né? Você tem que criar, ajudar a criar alternativas e soluções para problemas que são complexos, problemas da sociedade. Pensando assim em soluções, acho que talvez eu pedir uma coisa que seja grande demais para responder. Se for muito grande, não vou responder. Pelo menos. É que a gente, assim, sempre que a gente entra nessas conversas e pensa um pouco em ecologia, que a gente está com uma gerente de fim no mundo, basicamente, porque a gente vai esgotar todos os recursos em algum momento e eu não sei, assim, tu fala bastante, assim, tu normatiza a energia no Brasil, né? Tu pensa usar um verbo, não existe. Tu fala sobre reciclamento, reciclagem. Tu fala sobre a reciclagem e tudo mais. E além dessas alternativas, como que a gente pode pensar em possibilidades de reverter esse cenário que a gente está, assim, do eminente, assim, inspiracionismo mundial? Talvez até um pouco dentro da universidade, como dentro da universidade a gente pode pensar em alternativas para que isso não aconteça, ou não sei, nesse sentido. Acho que ninguém tem uma resposta mágica e também não é uma resposta, não é uma iniciativa que vai resolver o problema, né, que é tão complexo. Mas, do ponto de vista das energias, acho que aqui a própria universidade tomou uma iniciativa importante, né, que é a construção dessa planta de captação de energia solar, mas se pode investir e não vai gerar só energia, gerar economia, mas vai gerar também um processo educativo, pedagógico. Lá nós temos um projeto, elaboramos um projeto em parceria com algumas outras organizações, a gente está aguardando e torcendo que seja aprovado, para a implantação de uma planta de captação de energia solar, porque na Bahia o sol pega um pouco mais que aqui o ano inteiro, né? Associado à captação de água da chuva. E a captação da água da chuva sendo utilizada para produção de verduras e peixes. Então, projetos integrados assim, eu acho que na universidade é possível se desenvolver como um laboratório, depois isso se expandir. Então, existem muitas alternativas hoje para a geração de energia. A gente sabe que o capital, muitas vezes, né, o capital faz outras opções, sempre de acordo com os seus interesses. Né? Mas nós, mais e mais, enquanto sociedade, estamos sendo obrigados a pensar em alternativas porque estamos vendo que logo ali pode terminar, né, os recursos. Então, a gente se vê obrigado mais por necessidade do que por outras coisas a pensar em alternativas. Posso fazer uma pergunta? Sim. As preocupações de desenvolver um ambiente sustentável para a produção de conhecimento e senso crítico. É possível contribuições viabilizar uma universidade popular mais voltada para o campo e agricultura familiar? Eu acho que sim, aqui tem alguns cursos, né, nessa direção. Quando falo de conhecimento aplicado, né, conhecimento aplicado a uma realidade, ajuda a pensar, por exemplo, no tipo de alimento que a gente está consumindo, né, na quantidade de agrotóxico que a gente está ingerindo, no que isso significa para a saúde humana. Eu acho que a universidade tem que ser esse espaço de reflexão crítica sobre os diferentes temas.
também sobre o tema da energia, sobre o tema da alimentação. Sobre o tema da alimentação, como que a gente pode produzir alimentos. Estava acompanhando esses dias uma palestra do professor Ladislau Dalbor, um economista, foi um professor da PUC em São Paulo, ele dizendo que hoje no Brasil são produzidos mais de 3 quilos de grãos por pessoa por dia, né? Fazendo uma média, teríamos mais de 3 quilos de grãos por pessoa por dia, fora carnes e outros alimentos. Não se justifica que tenha tanta gente, 33 milhões de pessoas passando fome. Então, a universidade tem que ajudar a pensar isso também. Por que tem gente comendo mal, gente não podendo comer, gente pagando caro pelos alimentos? Consequência só da pandemia, tem um sistema todo que leva a isso. Então a universidade não é um sindicato, a universidade não é um partido político, não é um movimento social. Mas se não tiver também essa visão crítica das coisas, a gente acaba fazendo uma ciência supostamente neutra, né? Que não existe, né? Eu estava lembrando aqui de uma outra experiência. Nós estamos na construção da Semana Acadêmica de História. E só o que eu propus um tema, inclusive, que você se encaixaria em toda a Semana Acadêmica, desde o primeiro, segundo, terceiro, quarto dia. Que era um pouco dialogar com a história dos movimentos sociais na fronteira sul, a partir da fronteira sul. E, nesse sentido, uma conversa, nas poucas que eu estou conseguindo ter com meu pai, numa madrugada, ele foi o primeiro liberado da CRAB, né, do mar, e aí eu perguntei para eles, então, na semana acadêmica, e qual a importância da universidade foi para vocês, na criação do movimento? Aí ele me respondeu, não existiria um movimento se não estivesse, a partir do território, principalmente, e a experiência que a FAPES e a URI tinham com o Nélio Piran, com as publicações que o Nélio tinha sobre a agricultura familiar, sobre o processo. Se não tivesse essa produção acadêmica científica, não seria possível, talvez, consolidar boa parte, né, dos fundamentos para os movimentos daquele momento histórico. E você que faz esse movimento, vai primeiro para a academia, depois também vai para o movimento social, volta de novo para a academia, transformar esses dois saberes, dialogar, né, prática e a divulgação, né, do saber, nesse sentido aí você traz o elemento do território, né, a partir do território, né, e aí tem 2 territórios que a gente está conversando aqui, que é o de Teixeira de Freitas e especificamente o de Erechim, né. E eu vejo muito na minha disciplina, história, né, que na graduação é essa coisa que cada vez mais a gente está afastado do território. Temas mundiais, temas plurais. Então, como dialogar essa realidade, já que a gente vai para uma sala de aula, vamos encontrar os professores, vamos encontrar uma realidade dos alunos a partir da sua realidade territorial. Então, como, né, essas universidades, né, são importantes, né, como você disse, não são um partido político, não são um movimento, mas elas são importantes, né, para produzir saídas, né? Então, acredito que essas 2 universidades, elas têm sim, apesar das dificuldades históricas que o país passa e da novidade delas, tentado produzir dentro da contradição, esses saberes, né? Então, como é que você tem olhado para isso, né? Principalmente comentar um pouco sobre o território, né, para nós, sobre o conceito do território. Deixa eu só fazer na linha dele rapidinho. Eu só queria saber minimamente quantos quilômetros fica, se é afastado, né, do centro da cidade, todo não, para pensar um pouco essa comparação aqui com a FFS. Muito bem, obrigado pelas perguntas. Bom, primeiro eu queria dizer que eu aprendi muito com os movimentos, especialmente com o MAG, de que a luta educa, que às vezes educa de uma forma muito mais intensa
do que a universidade. Não me recordo, já vou responder ele. Nesse encontro que nós realizamos lá em 2006, quando eu fui demandado para falar sobre movimentos sociais e meio ambiente, eu convidei algumas lideranças do MAG para dar depoimentos. Estava aqui Hélio Meca, daqui da Barranca do Uruguai. Ele começou a fala dele dizendo o seguinte: eu não consegui estudar. Por quê? Quando estava na primeira série ginasial, que falava na época, era uma escolinha de madeira, teve um incêndio e queimou a escola. Aí não teve mais aula aquele ano. Depois, reconstruíram a escola, aí, não sei o que houve lá, a professora foi transferida, também não teve mais aula. Daí, no outro ano, veio a professora, mas aí chegou a barragem, eles tiveram que sair, ele não conseguiu estudar. Mas falou com uma desenvoltura para um auditório de 500 pessoas, com conhecimento, uma análise crítica. E aí ele confirmou aquilo que alguns já tinham dito, né, de que a luta educa. Ele se formou na luta do mar. Quer ver? Em várias frentes por aí, debatendo sobre a problemática das barragens e tal. Então, acho que o movimento social é produtor de conhecimento, eu volto a dizer, né, que pode ser articulado com os conhecimentos produzidos na universidade, mas aí a importância do território. Você perguntou se a universidade, o campus que eu estou, a quantos quilômetros está distante. Até uma observação que eu fiz esses dias. Aqui também com um colega meu, nós temos um núcleo do qual eu faço parte também, núcleo de estudos e intervenções na cidade. O professor foi pró-reitor de extensão na Universidade Federal do ABC em Santo André. E criou esse núcleo lá em Itabuna. Itabuna, o campus estava no bairro Ferradas, onde nasceu o poeta Jorge Amado, escritor Jorge Amado. Agora está entre Itabuna e Ilhéus, mais distante da cidade. A mesma realidade com o campus de Porto Seguro, distante cerca de 10 a 12 quilômetros da cidade de Porto Seguro. A mesma realidade que se verifica aqui. Teixeira de Freitas, o campus está dentro da cidade. Está dentro da cidade. Aí facilita enormemente essa integração, essa articulação entre universidade e sociedade. Por exemplo, tem um projeto de extensão que eu coordeno lá, que é a Feira da Agricultura Familiar, e a gente consegue dialogar muito bem com os estudantes, né, a comunidade acadêmica, com o pessoal da reforma agrária, dos agricultores e agricultoras, dos assentamentos, e a sociedade em geral. Então, esse projeto que foi criado ainda em 2018 e realizado, né, até o surgimento da pandemia, feiras quinzenais, o dia inteiro, a gente tinha não só a venda de produtos da agricultura familiar, produtos fresquinhos, mas também oferecer alimentos, refeição, e aí muita gente, né, aparecia lá para almoçar, a integração, quase todas as feiras nós tínhamos a presença de estudantes das escolas, né, da rede pública, municipal, estadual, então facilitando muito essa integração. Daí que eu acho que a universidade pode, utilizando aqui uma metáfora, ser uma espécie de abacate, caroço de abacate, para afastar o caroço do abacate, né? O caroço está fora da fruta, do caju, né? O caju não do abacate. O caju está fora da fruta, portanto a universidade não está muito, né, articulada, está separada da sociedade.
Você pode ter, utilizando uma outra metáfora, uma universidade do tipo abacate, onde, embora esteja dentro da cidade, dentro do território urbano, vamos dizer assim, onde concentra a maior número de pessoas, né? Pode ter lá seus muros, seu castelo, e não dialogar com os problemas da cidade. Você pode ter, usando uma outra metáfora, uma universidade tipo laranja, né? Não num sentido, no outro. No sentido de que as sementes estão distribuídas ali, né? Na fruta toda. Então estão misturadas com a massa da fruta. Eu acho que a universidade é bom que esteja fisicamente situada dentro, próximo da cidade, para facilitar essa articulação. Mas estando próximo dentro da cidade também já, mesmo assim, não é suficiente, né? Ela pode mesmo assim estar encastelada. Mas o território, no sentido mais amplo que se falava, quando nós falamos do território lá, nós discutimos muito como não só aquela porção geográfica que se constituiu, do ponto de vista da colonização, né, que teve também a presença de muitos colonizadores, especialmente de Minas Gerais e do Espírito Santo, que foram, pelos anos 60, desmataram amplamente aquela região, tanto é que hoje nós temos um grande problema com o desmatamento, né? Menos de 10% da mata nativa está em pé, né? Ela existe ainda. O restante é muita monocultura de eucalipto e fazendas com criação de gado. Então, como se constitui isso historicamente, do ponto de vista econômico, mas também quais as forças políticas que estruturaram aquele território e a presença das pessoas em diferentes lugares. É mais ou menos como aqui, né? Uma semelhança bastante grande no sentido de que aqui a região do Alto Uruguai congrega a presença de pessoas de diversas origens étnicas, né? Lá também temos muito essa, que eu reconheço como uma grande riqueza, mas que tem também sempre alguns grupos que são mais marginalizados. Então, considerar o território nos estudos, na pesquisa, é considerar esse todo, não só o aspecto econômico. Acho que esse conceito seria muito importante trabalhar aqui. Eu acho que vocês na história trabalham, né? Sim, temos tentado trazer cada vez para o dia a dia isso, né? Mas às vezes os temas levam para outros lugares, né? Ainda mais no tempo que a gente está vivendo, de guerra, de fome, um tempo difícil de conjuntura internacional. Mas também nessa questão do território, nós temos uma realidade que nós que somos erechimienses, Alto Uruguai aqui, é que também, embora a universidade está afastada de Erechim, mas ela também está em um espaço que talvez ela dialogue mais com a região, mais com os municípios da volta. E a gente percebe essa presença dos alunos aqui, mas talvez por não ter um centro tático, porque são municípios muito pequenos, está fora de Erechim, Erechim fica um pouco à parte, né, desse movimento todo. Mas a gente às vezes olha a universidade como parte de uma cidade, mas na verdade é um território, né? Um pouco isso, acho que é o encontro da fala, né? A gente tentar enxergar todos esses territórios, e aqui tem o caso, né? Território indígena, território quilombola, muita propriedade de pequena agricultura familiar e os seus contrastes, né? Outro dia eu comentei com vocês sobre como também a universidade tem essa preocupação desde o início de garantir que as pessoas do território estejam na universidade, fazendo também esse movimento de capilarizar mais a presença da universidade, não só através dos 3 campos que nós temos, mas por meio dos colégios universitários, que são portas de entrada
para a universidade. São 10 colégios universitários distribuídos no território, né, de abrangência da universidade, e por onde os estudantes podem ingressar, né, realizando lá no colégio, na escolas estaduais, primeiro ano do seu curso superior, né, já para ter, vamos dizer assim, um contato com o universo acadêmico e depois poder migrar para o campus. Mas para isso há também alguns mecanismos que visam garantir que ingressem, né, nesses colégios universitários as pessoas que são residentes naquele município. São formas de, vamos dizer assim, atrair mais, né, captar a atenção de mais jovens e se fazer presente em vários outros lugares. De se manter no território, né? Essa é uma perspectiva de luta que nós podemos trazer, que Teixeira de Freitas tem, olha só. Quem sabe espalhar colégios, né, na região e na própria cidade. Que sofrem, muitos têm um colégio só, né, e toma uma certa estrutura do município, né? Quem sabe seja. Por exemplo, assim, eu não sei quantos estudantes tem do bairro Progresso aqui. Sim, muitos poucos. Quem sabe que devemos ter um colégio universitário lá, despertando o interesse de mais jovens do bairro, né? Do outro bairro. Enfim, são tentativas, né, que são feitas lá para buscar dar um caráter mais popular à universidade, na sua forma de ingresso, como eu dizia antes, né? Mas que também não é solução de tudo, né? Tem muitos outros desafios. Eu tenho duas questõezinhas, assim, dialogando um pouco sobre como tanto a UFFS como o UFSB são universidades fruto do Reúne, né? Pensando num novo período de consolidação e criação das universidades, né? São universidades que nasceram para ter projetos diferentes das que já existiam até então. Assim como a UFABC, que você já citou, a própria Unila, a Unilab e tudo mais. E aí quando você chegou, me chamou muita atenção o teu relato da estrutura da universidade, né? De ter quadrimestres, de ter os colégios universitários, de ter licenciaturas, bacharelado interdisciplinares, que depois você fazer a terminologia, mas não necessariamente podendo já fazer o mestrado, né? Acho que no Rio Grande do Sul, o campus litoral da URGS, né, em Tramandaí, também tem essa estrutura. E aqui na UFFS nós não temos isso, né? Uma estrutura universitária que se distingue sobretudo pelos domínios comum, conexo e específico, mas tem os cursos, o curso de História, com seus 4 anos e meio, o curso de Ciências Sociais, Filosofia, são cursos, enfim, no modelo mais tradicional, né? Então eu queria saber como é que você avalia essas diferenças entre as estruturas, pensando no currículo. E outra coisa é em relação ao ingresso, né? Como construir uma universidade popular, e aí pensando nas ações afirmativas, nas cotas. Eu sei que a UFSB tem cotas para pessoas trans, travestis, né? Que é algo que nós não temos aqui, estamos fazendo esse debate no Conselho Universitário. E aí também pensei nisso que você falou agora, de trazer as pessoas da região, né? Tem todo um debate sobre cotas regionais, cotas para pessoas da região. Acho que no Nordeste, principalmente, isso é muito forte, né? Tem muita gente que vai para lá para fazer curso de medicina e fica só gente de fora. Então, como é que você avalia isso também das cotas regionais? A universidade pública, sabe que não é pública e é para todos. Você não pode estabelecer barreiras, né? Mas pode criar critérios para facilitar aqui e ali. Nós temos lá também o curso de medicina, muito disputado, então temos que criar mecanismos para garantir que o público mais regional pudesse ter esse direito, porque se deixa muito aberto também, né?
acaba indo, atraindo pessoas de outros lugares, e você queria privilegiar também o público mais regional, dar essa oportunidade para realizar o curso de medicina, que é muito disputado, assim. Então, tem alguns critérios que foram criados para isso. Agora, os quadrimestres, assim, não estou dizendo que todo mundo aprova, todo mundo gosta, nem estudantes, nem professores. Tem vantagens e tem desvantagens. Vantagens, uma delas é que você tem, a cada quadrimestre, 15 dias, né, de intervalo entre um e outro, para dar uma respirada. Os estudantes gostam. Os professores nem tanto, porque é o período que você tem para fechar as notas, né, ver os trabalhos, fechar as notas e já preparar o próximo. Então acaba não dando muito tempo para descanso. Então é que hoje tem uma discussão grande na universidade, inclusive há um grupo que quer a manutenção do quadrimestre e outro grupo que quer a transformação para semestre. Porque também a gente acaba funcionando meio que na contramão de todas as outras instituições de ensino superior da cidade. Temos lá também o Instituto Federal, a Universidade Estadual e outras privadas, e que atraem, né, estudantes do interior, como aqui, e que dependem de transporte público. Então, ao menos em julho e uma boa parte de dezembro, quem está no regime quadrimestral fica sem transporte. Então, por conta disso, há um movimento todo para que a gente entre na mesma lógica de todos, né? Transformando para regime semestral. Mas, enfim, foram opções feitas no começo que, com a andar da universidade, você vai procurando perceber o que vai ser melhor. Não é isso também que vai dizer que uma universidade é mais popular ou menos popular. Eu acho que, para além da questão quadrimestral e do regime de ciclos, está a questão da interdisciplinaridade, de um currículo bastante flexível, né? O estudante tem alguns componentes que são obrigatórios, isso pode ser mantido também no regime semestral, como vocês têm aqui, componentes que são obrigatórios para a formação geral, e depois vem os específicos, né? Que podem ser feitos não com pré-requisitos, então fica muito flexível também, de tal forma que você tem que completar a carga horária, mas não naquela sequência, numa determinada sequência, né? Você pode estabelecer ali um fluxo de acordo, inclusive, com a disponibilidade de tempo, não só 3 anos, pode prorrogar o curso até por 5 anos. Então, essa flexibilidade, desde o começo, de fazer essa discussão sobre a importância de uma flexibilidade maior do que as universidades tradicionais no currículo, na composição dos componentes, na sequência dos componentes e tal, pensando na realidade dos estudantes. Muitos são trabalhadores que estudam, né? Você tem que estudar também ao trabalho, né? Mas aquele outro trabalho com hora marcada que você vende a força de trabalho para ganhar um salário, às vezes, né, irrisório. Então, muitos estão nessa condição. E aí, flexibilizar a trajetória, né, poderia contribuir para quem está nessa condição. Eu queria destacar também que nós temos lá, por conta desses instrumentos criados de acesso e de permanência, as cotas, né? As cotas e os auxílios e tudo são sempre questões muito polêmicas. Recursos para auxílios também escassos em todo lugar. Mas, outros tempos, um pouco mais para trás, que estava um pouco menos pior, a gente tinha uma presença maior de indígenas, por exemplo, quilombolas, né, que, além de ter uma condição socioeconômica diferenciada, mora mais distantes. Então esse é um fator que enriquece a nossa universidade, a presença de muitos estudantes indígenas e quilombolas,
eu acho que isso acaba contribuindo muito à presença dele. Aqui também, né? Tem pessoas de diversos lugares, mas nós temos lá pessoas de diferentes lugares, diferentes estados, mas essa presença regional, ela é muito bacana. E aí eu sou super favorável às cotas regionais, acho que isso é uma coisa importante. O pessoal vem afirmar essa característica da universidade popular, assim como cotas para outros segmentos, né? Não é, ao contrário do que alguns dizem, privilégio, sabe? Tem toda uma dívida histórica, né? Talvez aqui por uma coisa que você dialogou muito sobre isso com nós hoje, que é o direito, para a gente avançar sobre uma coisa que é o direito ao território, né? Você permanecer no território, se desenvolver no território, né? Então acho que é isso permitindo que tenha um êxodo, né? Tanto para as grandes cidades como a saída das pequenas cidades. Pensando na importância de oferecer algum tipo de capacitação para quem está no território, permanecer no território, nós criamos, a partir desse projeto que eu falei antes, de extensão, a Feira da Agricultura Familiar, foi ali naquele território, vamos dizer assim, que nós também tivemos a ideia de criar um curso de especialização em agroecologia e educação do campo. Já formamos a primeira turma e agora estamos elaborando o edital do processo seletivo da segunda turma, com a turma de 30 estudantes. Iniciou logo antes da pandemia e fizemos aí a conclusão, a defesa, a apresentação dos trabalhos durante a pandemia, à distância, e a orientação foi uma coisa meio, como é que eu vou dizer, difícil, até quase cômica, né? Eu mesmo tive a orientação de meus estudantes que precisavam ir à noite se deslocar 2 quilômetros para ir até, né, próximo da escola onde ela trabalhava, para pegar uma horecinha de sinal na internet para conversar comigo e fazer a orientação sobre a pesquisa que ela desenvolveu numa comunidade quilombola. Mas todos os trabalhos feitos por esses estudantes, esse curso de especialização em agroecologia e educação do campo, foi sobre educação do campo e agroecologia, atuações, né, nas quais os estudantes estavam envolvidos. Os estudantes vieram de atuações ligadas aí à agroecologia, como professores ou professoras da escola do campo, fazer o curso para poder retornar para a sua realidade. Então, acho que isso é muito importante, porque muitas vezes a universidade acaba sendo uma forma de atrair juventude para a cidade que depois não volta mais, né? Isso a gente verifica aqui e também por lá. Acho que não deveria ser assim. Falou de assistência estudantil, né? Lá vocês têm moradia estudantil ou é que nem aqui? Não tem moradia estudantil e tem sido muito escassos os recursos para moradia, né? Auxílio moradia. Pelos motivos de que não tem recurso e também não se discutiu nem essa política até hoje. Alguns que acham que seria melhor fortalecer, ampliar, né, o valor do auxílio moradia para que cada estudante pudesse ter fazer a sua escolha onde morar, enfim, do que propriamente uma moradia estudantil como aqueles internatos, né, antigos. Mas, enfim, são discussões que têm sempre opiniões a favor e contra. Eu acho que precisa ser fortalecido com urgência o recurso para ampliar tanto em número, em quantidade, né, quanto também no valor dos auxílios. Porque, sabe, quem estuda, se for atuar num outro trabalho aí, o tempo vai ficar escasso, você não vai ver nenhuma coisa nem outra. Então, falta nesse país compreender que estudar é um baita trabalho e que precisa ser remunerado para isso e depois, claro, com algum compromisso de quem, né, recebe esse direito, como em alguns países se faz.
O estudante que recebe, que tem a oportunidade de estudar na universidade pública, depois tem que dar uma contrapartida através do serviço por um período, assim se formar. Não sei se essa é a estratégia, mas o que eu acho que não deve se deixar de fazer é investir mais em educação. Investir mais no sentido de investir em recurso econômico. Isso por hoje. Com certeza. Então, acho que a gente pode ir encerrando. Alguém tem mais alguma coisa a dizer? Será que o chat não tem? Não, eu estou acompanhando. Então, se alguém quiser fazer alguma pergunta aí do remoto, Carolina, Daniele, o Alex também, a Bruna, o Alex caiu. Ah, tá. Você tinha outra Bruna? Temos 3 telespectadores. Mas E teve outros mais. que talvez em outros momentos, em outros lugares, né? Com certeza isso vai ser visto ainda. Eu só queria te dizer que é um grande privilégio me receber aqui, que tu tenha aceitado, né, o convite de participar hoje, porque tu traz uma questão muito importante pra gente, que é a praxis, né, uma coisa que a gente trabalha aqui no grupo. E tu é um exemplo muito bom disso, porque que nem o João estava falando, tu tá um pouco no movimento, um pouco tu tá na universidade e fica fazendo esses caminhos, isso é muito legal da gente ver, é um grande exemplo, é uma coisa que a gente quer muito, né, de ser como que você conseguiu crescer. Me perdi no personagem agora. Mas queria dizer que a gente agradece muito por estar aqui, pela pesquisa que tu trouxe pra gente, a gente tendo a oportunidade de participar e mais uma vez ter mais experiência nisso. Agradecer muito, então, por tu ter vindo. E é isso, né, gente? Eu também agradeço, é uma oportunidade importante para mim também estar com vocês aqui. Eu sou o Tiago, né, fica mais um período aqui até final de setembro, depois tem que retornar lá para a Bahia. Mas muito mais do que ensinar, a gente aprende nessas idas e vindas e vendo outras experiências. Então, muito obrigado também por conhecer vocês e aprender com vocês. Certo, então. E é isso. Tchau, pessoal. Palmas. Sabes que o Cleitinho não perguntou disso, mas ele